Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Complexo de São Roque. Seis esferas de 350 quilos cada. Na verdade, cada uma destas esferas é composta por duas meias esferas que giram em sentidos opostos entre si. 60 bolas. É deste mecanismo que nascem horas felizes. O jogo é uma aptidão da espécie humana e, ao longo da história, assumiu muitas formas. Sendo que sempre foi olhado com desconfiança, quando não liminarmente proibido pelas autoridades políticas e religiosas. Eu, sem ser profeta, me atrevo a afirmar que na mesa onde se frequentar muito o jogo, cedo faltará o comer. Sendo tão frequente no jogo a perda do dinheiro e da fazenda, isto é o menos que nele se perde. Perde-se o tempo, que, como diz Séneca, é o maior tesouro que a natureza fiou dos homens. Perde-se a amizade, perde-se a piedade, porque pela impaciência, raiva, inveja e mofina do que o jogo não favorece, saem da sua boca juramentos e execrações contra o céu. Mas nos anos 80 do século XVIII, o governo da Rainha Dona Maria I entendeu concessionar o jogo da lotaria à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E ao longo de mais de 200 anos, os jogos sociais da Santa Casa multiplicaram-se em variadíssimos formatos. Mas que circunstâncias levaram a que na antiga casa-mãe dos jesuítas, onde sempre se maldisse a prática do jogo, se passasse a jogar tanto? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. João Bora, a lotaria foi o primeiro jogo social a ser legalizado em Portugal nos anos 80 do século XVIII. O João é desde há 20 anos, se não estou em erro, um dos responsáveis pela validação dos prémios. Exatamente. E, ao que sei, teve que ir mais que uma vez a tribunal. Realmente existem alguns casos complicados. Porquê? Porque há realmente vigaristas que são muito bons a fazer as viciações, falsificações dos bilhetes. Antigamente, a fraude era mais fácil, isto porquê? Porque não existiam as máquinas. E como era tudo visual, eles tanto alteravam as frações como as próprias listas. Tivemos um que foi conhecido, que era desenhador gráfico, que pura e simplesmente conseguia alterar, e alterar mesmo, era muito bom, era mesmo muito bom. Presumo que este sistema de extração é praticamente impossível de manipular. Os atos de sorteio são completamente impossíveis de manipular. Isto porquê? É um ato público. Além disso, o pregoeiro escolhe uma pessoa do público aleatoriamente para fazer a extração do... Mas como é que fisicamente isso se faz? Quer experimentar? Eu quero, claro.
É aqui no preto? Exato. E neste momento está extraído o número e o prémio associado. Em 20 anos, a única vez que assisti a alguém a estar premiado aqui foi em 2011, com uma senhora que de repente gritou: "O prémio é meu". Como a RTP estava presente e era uma emissão em direto, naquele momento a premiada ficou muito exposta. Claro, as pessoas em casa perceberam aquela quem senhora era aquela ganhou. senhora. Daí que foi-lhe indicado se queria deixar o prémio à nossa guarda, passando de nós uma declaração em como ficávamos com o bilhete premiado. Bem, aqui ela estava segura. Claro, claro. E foi assim que o prémio ficou aguardado em cofre e no dia seguinte a senhora veio cá identificar-se como premiada. A Santa Casa cuida dos seus premiados. Exatamente. João, vamos ver as imagens da RTP com essa história incrível. 20 de dezembro de 2011, dia de extração da Lotaria de Natal. A sala está a abarrotar e a reportagem começa ainda antes de as tómbolas andarem à roda. Guilhermina, presença desde há 40 anos nos dias de sorteio da lotaria, é a estrela da sala. Tive o primeiro prémio há 4 anos. Ainda espera que voltar a ganhar, é isso? Então eu gastei 3 cautelas, tenho aqui, não é ter, ao menos que venha o mesmo dinheiro. Passados uns minutos, 26.150. o inacreditável aconteceu. Guilhermina ganha o terceiro prémio. Jorge Nuno Silva, matemático. A Dona Guilhermina já tinha ganho a lotaria, um primeiro prémio, voltou a ganhar e estava presente quando ganhou da segunda vez. É uma situação absolutamente incrível. É improvável, de facto. Assim, por alto, eu creio que para uma pessoa ter uma probabilidade aceitável que lhe saia a lotaria, tem de jogar todas as semanas durante centenas de anos, uns 500 anos. Para ter uma probabilidade boa, já é metade, 50-50, qualquer coisa assim. Se nós pensarmos, e toda a gente o sabe, creio, na improbabilidade, e no caso, por exemplo, do Euromilhões, a improbabilidade é muito mais alta. E as pessoas persistem. E as pessoas persistem e, por causa da probabilidade ser muito baixa, há quem chame ao preço de jogar, participar nestes jogos, um imposto sobre a ignorância. Eu não concordo de todo. É barato, são 2 euros, creio eu, ou 2,5 euros, jogar no Euromilhões, e até à extração, o que se passa dentro de nós é muito subjetivo, não se pode talvez partilhar, mas pode ser um turbilhão de emoções e de... Sonhos. E de sonhos e de confrontos com a hipótese que pode concretizar-se de uma grande fortuna, do que é que seria a vida, o que é que seriam os amigos, as pessoas, os que amamos, etc. Tudo isso. Portanto, há algo que se compra com esses 2,5 euros que se tem e de que se usufrui, mesmo que não saia o prémio. Portanto, isso também conta. Também é valor. Também é valor. E é por isso que eu jogo. Acho que quando se compra um bilhete de lotaria ou quando se joga no Euromilhões, se está a comprar, como dizia o Leibniz, esperança. A teoria das probabilidades desenvolveu-se em parte por causa do jogo. Sim, houve problemas que despoltaram pensamentos matemáticos para esta área. Os problemas mais conhecidos são o chamado problema dos pontos, que é muito fácil de explicar. Estamos a jogar um jogo muito simples de moeda ao ar e quem chegar às 5 vitórias ganha uma quantidade de dinheiro e está, por exemplo, 3 para mim e 1 para a Paula e para o jogo porque vem aí a polícia. E a gente tem de fugir. Como é que se deve dividir o prémio, sendo que o jogo foi interrompido quando estava o score de 3-1? Este é um problema muito difícil de resolver, parece fácil, mas é difícil, e que levou matemáticos do final do século XV, como Luca Pacioli, e etc., a pensar neste problema e a errar na solução, que só muito mais tarde foi bem compreendida.
Pascal, Fermat, etc., começaram a pensar nisto a sério e assim nasceu a teoria das probabilidades, que depois, como sabe, se desenvolveu e é hoje importantíssima. A relação entre a matemática e os jogos é riquíssima. Por exemplo, o chamado ritmomaquia. Ritmomaquia, batalha entre os números, que tem uma história muito interessante, porque era um jogo de sala de aula, mesmo antes das universidades, portanto, nos mosteiros e igrejas, mas depois migrou para as universidades e a Sorbonne tinha e vendia, Oxford, etc. Durante séculos foi claramente o mais popular entre as classes eruditas, com muitos manuais escritos por matemáticos de relevo. Por exemplo, um puzzle que um matemático suíço do século XVIII resolveu, que é um puzzle simples que as crianças compreendem, um percurso numa cidade, passar numas pontes e tal. Ele, ao resolver este puzzle, criou uma área matemática muito importante, teoria dos grafos. Portanto, nasce exatamente com um puzzle, e há muitos casos destes. A relação entre os jogos e a matemática é muito profunda. Muito antiga. Muito antiga. Tem muito ainda para investigarmos. Um historiador, o Huizinga, acho que disse bem, formulou a ideia de que o jogo é anterior à cultura. Sim, no sentido de brincadeira, jogo. Em inglês, play tem a dupla acessão, não é? Exatamente. Dá para jogar e brincar. E o Huizinga, aliás, estuda também, nessa sua obra, Homo Ludens, as palavras que se usam para jogo e brincadeira nas várias línguas. E precede a cultura. Precede a cultura, como ele diz, porque a cultura pressupõe a humanidade e o brincar não, porque nós sabemos, os gatinhos brincam, os cãezinhos brincam, os golfinhos brincam. Um jogo pode ser visto como uma brincadeira organizada. Eu imagino que existam imensas possibilidades de classificar o imenso universo do jogo, com J grande. Há muitos tipos de jogos, mas eu, que sou muito ignorante na matéria, permito-me propor para nosso uso aqui duas únicas diferenças. Os jogos em que as pessoas têm interferência e os jogos ditos de sorte ou de azar, em que as pessoas, a sua interferência é quase irrelevante, é comprar uma cautela ou... A mecânica das lotarias torna os jogadores todos iguais e, portanto, tanto perde ou ganha o pobre como o rico. O rico pode despender com facilidade o preço do bilhete e o pobre o preço do bilhete não arruína completamente. Portanto, é um jogo, nesse sentido, muito democrático. Aliás, este aspecto de usar o aleatório como instrumento democrático já vem da Grécia Antiga, em que representantes do povo eram escolhidos aleatoriamente, e o próprio Aristóteles dizia que era o processo mais democrático e que combatia, por exemplo, a corrupção e o nepotismo, como é evidente. Portanto, e ainda hoje se vê nos jurados, no sistema de justiça anglo-saxónico. Exatamente. Que as pessoas também são é um sistema à sorte, como se diz. À sorte, e, portanto, quem vai administrar a justiça são 12 pares nossos, pessoas normais. E essa democraticidade, que é quase do foro do igualitarismo neste tipo de jogos, não é? Que se aposta em números sem nenhuma razão aparente, enfim, é porque não interessa a qualificação do jogador. Ao contrário Exatamente. do jogo de xadrez, não é? Exatamente. Onde as pessoas, de facto, é um jogo sofisticado, claro. Que exige competências ao jogador, não é? E este tipo de jogos é também democrático. É democrático. Ou igualitário por causa disso, Com certeza, não há jogadores melhores que outros. Estão todos no mesmo barco. Estão todos no mesmo barco. E isso é interessante. As lotarias são jogos que naturalmente dão muita vantagem a quem os organiza, porque a percentagem do dinheiro que entra, que é distribuído em prémios, é uma percentagem relativamente pequena. E por isso é que é fantástico que... Ou seja, entra muito mais dinheiro do que aquele que sai. É distribuído. Exatamente. E é bom, portanto, saber que quem ganha com isso o aplica em boas causas, como é o caso da Santa Casa. Por essa razão benemérita da Santa Casa, por lhe reconhecer a idoneidade e a boa vontade necessárias, é que Dona Maria atribuiu o exclusivo das lotarias nacionais à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
mas isto é no século XVIII. 100 anos antes, Dom Pedro II organizou uma tontina muito interessante. Tontina. Tontina, que vem do nome Tonti, que era um senhor napolitano, que organizou uma coisa semelhante em Itália, uma maneira muito interessante de conseguir dinheiro para o Estado, sem lançar um imposto, e ao mesmo tempo as pessoas que compraram os bilhetes desta tontina estavam sempre convencidas que estavam a fazer um bom negócio. Ele emitiu um valor de 1 milhão de cruzados, em bilhetes, 50 mil bilhetes de 100 cruzados, bilhetes nominais, cada bilhete tinha um nome, se bem que o comprador podia pôr o nome de quem quisesse. Podia usar como um cheque? Como um cheque, só que é um cheque muito especial, porque o nome que vai para o bilhete nunca mais sai. Este bilhete ganha 5% ao ano. Mesmo? Mesmo, sempre, para toda a vida. Portanto, o rei pagaria sempre 50 mil cruzados por ano, mas a coisa interessante desta tontina é que, quando um titular morresse, o dinheiro passava para a companhia. A companhia era o conjunto dos jogadores. Portanto, enquanto não morressem todos os jogadores, o rei estava a pagar 50 mil cruzados por ano. Portanto, se uma pessoa vivesse muito tempo, ia ganhar muito dinheiro, seria um bom negócio. E é muito interessante mesmo socialmente. Isso é mais do foro do universo financeiro, não é? Mas são mesmo os primórdios do universo financeiro, dos seguros de vida, etc. Já havia a teoria das probabilidades, um pouco insípida ainda, mas já havia o conceito de esperança de vida, etc. Portanto, o rei sabia o que estava a fazer, mas as pessoas que compram estão convencidas que estão a fazer um grande negócio também, porque ter um juro de 5% ao ano é muitíssimo bom. Esta maneira de organizar teve um imenso sucesso por muitas razões. Uma delas é porque permite uma certa engenharia social, dá uma liberdade, nomeadamente a pessoas que querem passar dinheiro fora da família. Por exemplo, imagine que existe uma criança fora de casamento, tem 1 ano de idade, põe-se o nome dela, durante toda a vida vai ter o juro daqueles 5%. Aqueles 5% dos 100 cruzados toda a vida, e que vai crescendo porque as outras pessoas vão morrendo. Quer dizer, se sobrevivesse só uma pessoa, receberia os 50 mil cruzados por ano. E isto foi tão interessante e bem feito que no ano seguinte Luís XIV copiou em França. Acontece ainda no século XVII, é uma coisa pioneira. 100 anos antes da rainha Dona Maria I ter decretado que a Santa Casa passaria a gerir as lotarias. O monopólio das lotarias, em boa hora o fez, porque a Santa Casa da Misericórdia tem feito um trabalho socialmente muitíssimo relevante. Vou agora ter com a Helena Mantas, aqui da Santa Casa da Misericórdia, para que nos conte exatamente como é que começou esta relação, em que circunstâncias começou esta relação da Santa Casa da Misericórdia com os jogos sociais. Helena Mantas, venho-te conversar com o Jorge Nuno Silva, que nos esteve a dar uma introdução a esta ideia de que o jogo sempre esteve presente na história da humanidade. Mas as religiões, as autoridades em geral e as religiões em particular, sempre tiveram uma relação muito difícil com o jogo. É verdade, Paula. Vamos lá dentro à Igreja de São Roque, que eu mostro-lhe como isso de facto foi assim. Vou segui-la. Estes dados representam o momento em que os soldados vão sortear o manto de Cristo. E temos aqui claramente uma associação do jogo ao mal, à ideia de mal. E não é por acaso que está na entrada da Igreja de São Roque, do lado do Evangelho. Quando entramos na igreja, aquilo que vemos de imediato é a iconografia da paixão de Cristo e o jogo. Se o cristianismo sempre viu com maus olhos o jogo, num contexto de contra-reforma, pois mais proibido, mais maldito seria, não é? A Companhia de Jesus, como sabemos, é criada em 1540. Portanto, estamos a viver na Europa um momento
extremamente complexo, de divisão da cristandade europeia ocidental entre protestantes e católicos. A Igreja Católica vai responder reafirmando os dogmas, os rituais e redefinindo algumas das regras de funcionamento da própria Igreja, e surge nesse contexto a Companhia de Jesus, portanto 1540, Santo Inácio de Loyola e os seus companheiros. E esta ordem, esta nova ordem, vai corporizar de uma forma extraordinária aquilo que são os princípios tridentinos. A imagem era um potentíssimo instrumento de comunicação, o que mais reforça a observação da Helena de que estes dados foram colocados aqui à entrada não por acaso. Portanto, há aqui uma imensa intencionalidade de maldizer o jogo à cabeça. Numa igreja da Companhia de Jesus não há acasos, portanto os acasos não existem, tudo é pensado e programado. Claro que esta igreja é o resultado de campanhas que foram introduzidas ao longo do tempo. Mas este, em particular, este conjunto azulejar que estamos a ver, é da primeira fase de construção da igreja, aliás, como se pode ver pela inscrição que está por cima, com a data de 1596, porque é a conclusão da primeira fase de construção, portanto, já no domínio filipino. Portanto, as obras começam ainda com Dom João III, é um processo extremamente complexo, e quando chegamos ao domínio filipino, são concluídas. Claro que depois, a partir daí, ao longo do tempo, como aconteceu em todas as igrejas, várias campanhas de obras vieram a alterar muitos aspectos da igreja. Mas seja qual for o período, e estamos a falar da vivência jesuítica no espaço, porque depois há outra história a seguir, não há aqui nada que seja por acaso. Mal imaginavam os jesuítas que aqui, na sua casa-mãe, se julgaria tanto. É verdade. Chegam no século XVI, instalam-se aqui nesta zona da cidade, constroem esta igreja onde nos encontramos e mantêm-se até que há uma mudança enorme na história de Portugal, com a entrada em cena de Dom José I e do Marquês de Pombal. Estamos a viver já os meados do século XVIII. Aquilo que se quer naquele momento, e em particular o Marquês de Pombal, é afastar a Companhia de Jesus. Portanto, a Companhia de Jesus é expulsa do território nacional em 1759 e acaba aqui a história da Companhia de Jesus em São Roque. E começa um outro capítulo da história de São Roque, em que já não é a presença jesuítica que vai comandar este espaço e aquilo que se passa aqui dentro, mas sim a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é a instituição que vai receber, por decreto régio de Dom José I, em 1768, a Casa Professa, a Igreja de São Roque e a cerca, que era um terreno bastante grande, que se estendia para baixo, ao longo da colina, portanto, uma zona bastante extensa, que desde essa altura é propriedade da Santa Casa e para onde a Santa Casa se tem estendido os seus edifícios e todo este complexo, que é um grande complexo arquitetónico. E, portanto, o jogo a acontecer neste espaço é já desse outro capítulo da história de São Roque, que é o capítulo da presença da Misericórdia de Lisboa. Vamos ali ao arquivo histórico da Santa Casa, onde há vários elementos que nos vão ajudar a perceber melhor e a contar melhor essa história. Ok, Está bem, vamos Paula? lá, vou segui-la. Estamos na sala de leitura do arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Um arquivo riquíssimo, tem imensa documentação sobre a instituição e todos aqueles também que a instituição tem vindo a proteger ao longo de 500 anos de história, que nos ajuda a perceber o que é que se passava em Portugal e em Lisboa no último quartel do século XVIII, que levou a que a lotaria fosse legalizada e que passasse a ser explorada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por decreto, por decisão de Dona Maria I. Há uma sucessão de acontecimentos que são aqui importantes.
começar pelo terremoto de 1755 e toda a destruição provocada na cidade de Lisboa, quer dizer, noutros pontos do país também, mas em Lisboa de uma forma muito evidente. Uma população que já tinha grandes carências, mas que vão ser agravadas agora com o terremoto. E, portanto, todas as décadas seguintes, é disso que nós estamos aqui a falar, são de muita pobreza, de extrema pobreza na cidade, de abandono de crianças, de, enfim, uma miséria que é urgente combater. Estamos a falar de uma transição da época moderna para a contemporaneidade, que vem depois da Revolução Francesa, em De alguma 1789. forma, o Marquês de Pombal produziu uma espécie de revolução com o ideário francês, não tanto, mas em parte sim, antes da Revolução Francesa, aqui em Portugal. Aproveitou o terremoto para fazer isso e para reorganizar a sociedade portuguesa à luz do ideário iluminista. O Marquês de Pombal é uma figura muito complexa, extremamente complexa, que vai beber alguns elementos do iluminismo e outros que não são do iluminismo. Portanto, ele tem ali uma mistura de várias influências. Agora, de facto, algo que é inegável é que ele, para levar avante o seu projeto político, e que passava por mudar a agricultura, a aposta na manufatura, no ensino, uma visão, uma perspectiva diferente do ensino relativamente àquela que existia, o Marquês de Pombal vai ter que afastar da sua frente todos os obstáculos que detecta. E um deles é a Companhia de Jesus. Portanto, a Companhia de Jesus, ele vai vê-la como um óbice ao seu projeto político, pessoal, porque não deixa de ser um projeto pessoal, e vai dar início a um processo que depois, mais tarde, vai ser continuado por toda a Europa. Portanto, ele vai, em 1759, conseguir que a Companhia de Jesus seja expulsa do território, portanto, é extinta e expulsa do território português, fundar aqui uma limpeza para levar a cabo que é aquilo que é o seu projeto político. É nesse contexto que a Casa Professa e a Igreja da Companhia de Jesus aqui em Lisboa, portanto São Roque, passam para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Santa Casa, que tinha ficado sem sede no terremoto de 1755, era uma instituição que cumpria um papel fundamental, centenário, de apoio às populações mais desprotegidas da cidade e, portanto, era uma instituição ideal para dar um apoio naquilo que era a resolução, dentro do possível, dos problemas sociais existentes. E estamos a falar de 1759, a Companhia de Jesus é expulsa, 1768, Dom José I, por decreto, vai doar à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a Igreja e a Casa Professa de São Roque e a cerca. E há aqui depois um processo de instalação da Santa Casa, que de imediato vai adaptar a Casa Professa àquilo que é a função fundamental da Santa Casa, o apoio aos mais necessitados e, em particular, às crianças que eram vítimas de todo este enquadramento terrível. Onde era a Casa Professa, vão-se distribuir as casas das amas de leite, portanto, que cuidavam as crianças que eram abandonadas. E a roda era um sistema circular que tinha um espaço para colocar o bebê, que rodava, portanto, esse sistema aquilo rodava, e quem recebia o bebê não via a cara da pessoa que deixou o bebê, naturalmente, para garantir o anonimato. Isso significa que desde que a Santa Casa mandou construir aqui uma roda, as crianças começaram a ser colocadas aqui. Eram muitas, não é? Só para ter uma ideia, entre meados do século XVII e 1775, houve cerca de 87 mil crianças expostas na roda da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A partir de 1775 e ao longo do século XIX, o número vai ainda aumentando. Havia infanticídio. De facto, havia muitas crianças que simplesmente eram de facto mortas à nascença e outras que, não sendo colocadas à guarda de instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, viviam, enfim, sabe-se bem como, não é? Desde muito pequeninos a trabalhar. Aqueles que eram colocados na roda, muitas vezes até podemos dizer que tinham alguma sorte dentro deste quadro social terrível. Esta realidade perceptível a Dona Maria I, mas não só, a outras figuras ligadas à política nacional da altura, nomeadamente Pina Manique, que teve um papel muito importante no reinado de Dona Maria I, já tinha tido antes. Tinha trabalhado muito de perto com o Marquês de Pombal, mas que vai manter uma importância, até vai ter mais importância ainda
durante o reinado de Dona Maria I, ligado à Casa Pia, à fundação da Casa Pia, que aliás a Casa Pia que está na sua origem ligada precisamente a estas questões graves sociais, não só do infanticídio, do abandono de crianças, mas da prostituição, do roubo, da violência, enfim, uma tentativa de, através da formação e da educação, mostrar-lhes outros caminhos, através de um ofício, era essa o entendimento da época, não é? Estamos a falar do final do século XVIII, o Duque de Lafões, o segundo Duque de Lafões, e o Abade Correia da Serra, dois homens de uma formação extraordinária, que estão na origem da Academia de Ciências. Aliás, a Academia de Ciências, que é também um sinal das mudanças que se operaram durante o período do Marquês de Pombal e que continuam depois com Dona Maria I, e são eles também que estão na origem do próprio projeto da lotaria como uma forma de financiar o apoio a estas crianças, e não só, mas também da investigação científica. Claro, daí a relação com a Academia das Ciências. E outras causas sociais, não só necessariamente as crianças, embora os expostos fossem aqui claramente um aspecto fundamental. Temos aqui um exemplar, entre outros preciosos exemplares, mas temos aqui um livro da coleção de livros de registros das entradas das crianças. A Helena tem aí umas luvas, se quiser abrir. Um livro onde era registada em cada página cada criança que era deixada na roda, com um descritivo. Muitas vezes a criança a data vinha identificada, podia estar batizada e já ter nome. Portanto, havia sempre... Outras vezes pedem que seja batizada porque não está ainda batizada e que lhe deem um determinado nome. E está aqui tudo registado, era muito importante. Este registro era fundamental, porque era a forma, caso as famílias pretendessem recuperar a criança, tivessem condições, e muitas vezes era esse o intuito, era fundamental que houvesse um registro rigoroso para se poder identificar a criança certa, não é? Portanto, estes livros, nesse aspecto, eram fundamentais, assim como os sinais dos expostos, os chamados sinais dos expostos, que eram objetos que eram deixados pela família para conseguir resgatar a criança mais tarde, identificá-la. Nós vamos ver 2 ou 3, só para as pessoas terem uma ideia do tipo de sinais que se usavam. São fundamentalmente essas as personalidades que convencem Dona Maria I, e mais propriamente o governo de Dona Maria I, a decretarem a legalidade da lotaria e a concessioná-la à Santa Casa da Misericórdia. A ideia do jogo aqui surge associada ao bem comum, porque resolver ou minorar, porque resolver era impossível, mas minorar os problemas sociais existentes era algo que revertia a favor de todos. Portanto, é essa ideia do bem comum que legitima uma prática que de outra forma seria impensável. É então desta história que nos conta que surge a analogia entre a roda das crianças e o andar à roda da lotaria? No imaginário popular essa associação é feita. Naturalmente que o andar à roda tem a ver com o movimento das rodas, não é? Com que se faz a extração dos números. É um processo, aliás, também muito interessante, que foi evoluindo ao longo do tempo, desde a primeira extração, que foi complicadíssima, levou 33 dias consecutivos. O que é que acontecia? Todos os números eram sorteados, todos os números que eram vendidos eram sorteados. Portanto, havia uns papelinhos, eram crianças... não eram bolas? Eram papelinhos, eram crianças que estavam à guarda da Santa Casa, que tiravam... tinham sido expostas? Que tinham sido expostas na roda, que tiravam esses papelinhos, um tinha o número e o outro ou tinha o prémio, ou estava em branco. Se estava em branco significava que não havia prémio, claro. Portanto, estiveram a fazer isso um a um, de todos os bilhetes de lotaria vendidos. Portanto, isso levou 33 dias consecutivos. Felizmente só havia nessa altura uma lotaria por ano, porque senão então seria uma loucura. Até porque também significava uma guarda permanente, 24 horas por dia,
da roda e de todo aquele aparato para não haver fraude. Portanto, foi um processo que se percebeu que não era Viável. não é? Mas, de facto, a extração evoluiu ao longo do tempo muitíssimo, como estivemos a ver no princípio desta nossa visita aqui à Santa Casa da Misericórdia. Agora, o que é importante, Helena, é perceber que a missão inicial da Santa Casa da Misericórdia, fundada pela Rainha Dona Leonor, exatamente para assistir aos mais frágeis socialmente, e depois da lotaria decretada por Dona Maria I, afeta às boas obras da Santa Casa da Misericórdia, essa missão tem-se mantido ao longo dos séculos, até aos dias de hoje, onde há tantos jogos sociais. Jogos sociais que diferenciam este jogo de outros que se fazem e em que o lucro reverte integralmente a favor do apostador, não é? Aqui não, aqui temos um lucro que é repartido por todos, no fundo. Sr. Graça de Oliveira, venho de conversar com a Helena Mantas, que nos explicou a origem da lotaria, o primeiro jogo social no final do século XVIII, e o Sr. Graça de Oliveira foi diretor técnico de extração dos jogos sociais da Santa Casa durante anos. Já está reformado, mas é uma testemunha do início deste novo capítulo na Santa Casa, que foram as apostas mútuas, que começaram em 1961, exatamente o ano em que o Sr. Graça de Oliveiras entrou. Entrei em 1961 e as apostas mútuas, na altura, apostas mútuas desportivas, porque era só totobola, tiveram início exatamente no ano de 61 e o primeiro concurso foi no dia 24 de setembro de 1961. Testemunhou esse início? Sim, desde o início. Contacto com os agentes, com a criação dos agentes que haviam de receber as apostas do Totobola, formação dos agentes, formação das pessoas que depois tinham que trabalhar na conferência do movimento feito pelos agentes, semanalmente. Era um novo universo, exatamente. Completamente novo. As apostas mútuas definem-se exatamente relativamente à lotaria. Qual é a grande diferença? A lotaria tem valores fixos para os prémios. As apostas mútuas não. As apostas mútuas, o valor dos prémios depende do volume das apostas efetuadas em cada período, em cada semana. Exatamente, por isso é que são mútuas. São mútuas porque é a contribuição de todos aqueles que participam no jogo, não é? É que dão o montante total de arrecadado e esse depois é repartido nos termos da lei entre uma parte destinada a prémios e outra parte destinada aos gastos necessários para a exploração desse jogo e depois para as finalidades fixadas no diploma legal que criou o jogo. No caso do Totobola, que foi o primeiro jogo de aposta mútua no contexto da Santa Casa, o objetivo era apoiar tudo o que fossem atividades desportivas, criar infraestruturas. Não só atividades desportivas e a recuperação de qualquer tipo de diminuição física. Daí a criação do Centro do Alcoitão. O Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, que foi é um centro de excelência e cuja montagem foi integralmente pago com o dinheiro do Totobola. Foi uma parte das receitas do Totobola destinou-se exatamente à criação do Centro do Alcoitão. Por exemplo, o pessoal técnico todo do Centro de Medicina e de Reabilitação do Alcoitão, todo ele teve formação, não podia ter em Portugal, porque não havia antecedentes. Não havia nada, não havia técnicos que lhe pudessem ministrar essa instrução, foram formados em Inglaterra. Das expensas do dinheiro da exploração de Totobola. O que é interessante verificar é que há aqui uma longa constância de objetivos. E dá-se o caso dos jogos de apostas mútuas, que começaram, como nos diz, com o Totobola, terem sido um sucesso que ninguém podia prever. Não, quer dizer, era imprevisível o volume de
a vontade das pessoas em jogarem no Totobola, talvez havia o interesse pelo futebol no país. Além disso, o preço da aposta também era barato, porque houve o cuidado de estabelecer como preço de cada aposta o valor de um café, na altura, que era um escudo e 50, se a memória me não falha. Depois é que houve evolução, mas durante muitos anos foi um escudo e 50 o valor da aposta no Totobola. Portanto, era perfeitamente acessível a qualquer pessoa. Era acessível. E, portanto, o volume de apostadores foi muito crescendo grande, exponencialmente. Foi muito grande, não se esperava, foi um verdadeiro êxito, não é? A exploração do Totobola no país, a criação de muitas agências pelo país fora, os comerciantes começaram a ver que tinham interesse em serem agentes do Totobola, como se chamava na altura, porque não era o rendimento que lhes dava o registro das apostas, mas era a frequência dos estabelecimentos que tinham máquina para registrar apostas. O sucesso foi tal que os jogos de aposta mútua se multiplicaram no contexto da Santa Casa e o Sr. Graça de Oliveira foi o responsável pela implementação de mais 2 jogos. Foi o Totoloto. Se o Totobola tinha sido um êxito em 1961, o Totoloto não lhe ficou atrás em 1985, porque há uma curiosidade. Na terceira semana de exploração conjunta Totobola e Totoloto, tivemos mais de 5 milhões de bilhetes, quando nós tínhamos feito uma previsão que era criticada na altura, porque estávamos a ser demasiado otimistas. Tínhamos feito uma previsão para 2,5 milhões de bilhetes ao fim do terceiro ano, continuo e insisto neste aspecto, e atingimos os 5 milhões ao terceiro concurso. À terceira semana? À terceira semana. Extraordinário. Ou seja, muito mais dinheiro para causas sociais. Sim, o jogo a seguir, que foi lançado a seguir, foi em 1994, que foi o Joker. Nós vimos-lo pela primeira vez na Alemanha, nós não inventámos nada. Copiaram sempre coisas. Foi sempre copiado. O Loto, o Totobola, por exemplo, em 61, foi estudado na Alemanha, na Suécia. O Totobola foi nomeadamente estudado na Suécia. O Totoloto foi na Alemanha, que era o principal país que tinha do Totoloto. Tinha jogos sociais. O Joker também foi uma cópia fiel do que se passava na Alemanha. Em agosto de 1995, a Santa Casa começou também a explorar a lotaria instantânea, hoje raspadinha. Que é outro sucesso. Portanto, os jogos sucederam-se, entretanto, o Sr. Graça de Oliveira saiu da Santa Casa, mas a pergunta que eu lhe faço a terminar esta visita à relação entre os jogos sociais e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a pergunta que eu lhe faço é, olhando para trás, para a sua vida profissional, mais de 40 anos ligados a esta casa, Sim, mais de 40 anos ligado a este universo dos jogos sociais, tem orgulho por ter... Necessariamente, acho que contribuí com uma pequena parte, não é, para o bem que a Santa Casa faz aos necessitados, não só Lisboa, como todo o país. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.